noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer, é uma alegria podermos estar na casa do Senhor nessa noite, né? Motivo de grande alegria, como eu costumo dizer, é um privilégio para todos nós poder chegar na casa do Senhor, para juntos adorarmos e benzermos ao nosso Deus, esse Deus que é santo, esse Deus que é poderoso, que é majestoso e que tem cuidado de nós em todo o tempo, né? Tem cuidado das nossas vidas, da nossa família, e nós louvamos a Deus por isso. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 103. Salmo de número 103, amém? Apenas os versículos 1 e 2, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Vamos repetir? São apenas 2 versículos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém? Esse é um versículo que eu gosto muito, né? Como eu costumo dizer, se nós formos contar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, elas são inúmeras, elas são infindas. Então, que nós possamos a cada dia ter um coração grato ao nosso Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, e que nós não venhamos nos esquecer jamais de nenhum de seus benefícios para conosco. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus conosco, o Deus que está presente nas nossas vidas, em toda e qualquer circunstância. Apesar de nós, o Senhor se faz presente aqui na Tua casa, onde nós nos reunimos para cultuar o Senhor. E o que faz a diferença nesta noite, ó Deus, é a Tua presença. Se nós não tivéssemos convicção de que o Senhor não estivesse aqui, e se a Tua palavra nos dissesse que o Senhor não estaria no meio do Teu povo, não faria sentido nenhum de estarmos aqui. Mas nós estamos aqui, ó Deus, usufruindo dessa comunhão com os irmãos, porque temos comunhão com o Senhor e porque o Senhor se faz presente. Nós louvamos o Senhor por isso. Ó Deus, pedimos só que o Senhor, ó Deus, derrame da Tua graça sobre nossas vidas. Ó Deus, a graça salvadora, a graça, ó Deus, que nos adverte, que nos ensina. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor receba os nossos louvores, que o Senhor nos faça compreender a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor purifique o nosso coração, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, perdoa as nossas faltas que temos cometido contra o Senhor e muitas vezes contra o próximo. Ó Deus, perdoa-nos e nos torna puros para que nós possamos nessa noite nos apresentar diante do Senhor e cultuar e prestar um perfeito culto ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Convido você a ficar de pé e louvar o Senhor de todo o seu coração, declarar que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Alguns que estão chegando agora, nós fizemos a leitura aqui do Salmo 103, versículo 1 e 2, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nessa noite nós possamos, como eu já disse há pouco, render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Senhor, digno é de glória.
dar, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, porque dEle, por meio dEle são todas as coisas.
Deus cantar mais um cântico. É costume da igreja, nesse último cântico, né? A gente está fazendo dízimos e ofertas, mas esse é o costume da igreja. Então, não se sintam constrangidos. Vamos declarar que nosso Deus é santo, que nós adoramos por quem Ele é. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.
nos fortalecido dia após dia. Podemos sentar? Agora quer que eu pregue desse jeito? Ai, Jesus. Deixa eu me achar aqui. Eu sabia que ia ter alguma coisa, porque eu cheguei aqui e senti o cheiro de lanche ali no fundo. E aí eu desconfiei, mas eu achei que ia ser só alguns irmãos aqui da igreja. Não imaginava que a Amanda fosse me aprontar de novo. Bebê. Eu não sei se quantos irmãos estão por dentro. Essa aqui é minha família. Pequena, está faltando alguns ainda. Sim, papo. É o água. Que tem. É, sim. Amanda está me ajudando a realizar um sonho da minha vida. Que eu não consegui enxergar esse sonho se realizar por tão cedo. É ver participar de um culto com a participação de toda a minha família, tanto a paterna como a materna. Uma certa vez, eu acho que eu expus isso em algum lugar, que eu trocaria qualquer coisa que eu pudesse ter nessa vida por realizar esse sonho. De poder participar de um culto com a minha família. E hoje, com meus 40 anos, Deus tem me dado esse presente, que não tem presente melhor. Tenho aqui meus amigos e irmãos em Cristo também. Tem a família de minha mulher, minha esposa. E tem, eu estou com colesterol alto, eu não posso ter essa. Tem aqui um amigo meu também. Eu estava falando dele hoje. Eu estava falando dele hoje, de soja. Esses dias ele ligou para mim, quase que ele põe a perder pelo jeito que eu estou vendo, né? Essas coisas. Ele ligou para mim, a gente não tinha se falado há um bom tempo, tinha se visto na rua de Irecê e a gente passou uma hora conversando no telefone. E eu estava falando para Caleb hoje, olha, um erro que nós cometemos foi não ter levado as nossas amizades para dentro do nosso casamento também. A gente meio que se afastou e o trabalho, as correrias do dia a dia se afastam um do outro. Ainda bem que nós estamos nos reunindo num dia como esse, um dia festivo. Eu estou chorando aqui de alegria, porque muitas vezes a verdade é que a gente se reúne num velório, né? Mas eu louvo a Deus pela presença de vocês. Eu tinha programado uma pregação e eu não sei como é que vai ser isso aqui.
Está lá em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 6. A partir do verso de número 23. 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 8 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhes disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje a comamos e amanhã comamos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e a comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido essas palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, e juntamente com os anciãos, enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O início do capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isso, disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A gente pode discorrer depois do capítulo 7, mas eu vou ler só até aqui, porque eu não estou conseguindo ler não. Vamos orar mais uma vez. Pai, bendito seja o teu nome. Agradecemos pelo privilégio de poder estar na tua casa, podendo adorar o Senhor, cantar louvores a ti. Entregamos os nossos louvores como sacrifício agradável ao Senhor. Apesar de nós, ó Deus, da nossa pequenez, receba os nossos louvores como aroma suave. Ó Deus, agora pedimos a ministração da tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações.
o Senhor fale de alguma forma aos nossos corações para que possamos sair daqui edificados. De maneira pessoal, Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tamanho presente que o Senhor me concede nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a história que nós lemos é de uma crise nacional em Israel. A cidade de Samaria, capital do Reino do Norte, nesse momento aqui está sitiada pelo povo sírio. O texto vai nos mostrar que não entra alimento e nem sai ninguém. O texto vai nos mostrar que o povo de Deus está vivendo como se Deus estivesse distante. O povo estava vivendo debaixo do pecado, pois o povo de Deus, que havia recebido a lei de Deus, que havia ouvido as instruções acerca de como proceder, de como viver uma vida, tinha recebido os princípios e valores de Deus, acerca de Deus, de como viver bem. Um povo escolhido por Deus agora está vivendo no pecado. O povo agora está vivendo na idolatria. O povo agora está vivendo na incredulidade, porque o povo havia se afastado dos princípios de Deus. O cenário em que o povo de Israel em Samaria está vivendo aqui é um cenário trágico. O momento aqui é de fome, desespero, violência. E aí nós vamos ver aqui até canibalismo, onde uma mulher pede socorro ao rei, que tinha oferecido seu filho para servir de alimento, de tamanha era a fome naquela cidade, naqueles dias. E ela está desesperada, porque no outro dia ela pediu o filho da outra, e a outra não resistiu e escondeu o filho. O rei, vendo aquela situação, ele se desespera, porque talvez ele estava ali no momento em que de maior tranquilidade, pois ele é o rei, talvez poderia ter uma dispensa mais farta e não estivesse passando o desespero que o povo estava passando. É nesse meio de escuridão, de distanciamento de Deus, de desespero, é que Deus intervém na história, e Deus fala pela boca do profeta Eliseu sobre a promessa de livramento, e essa promessa de livramento é feita, e nós vamos ver no texto que essa promessa de livramento ela é cumprida. Esse texto nos mostra que mesmo em meio às crises mais desesperadoras, Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Deus, ele continua soberano e continua fiel às suas promessas, e ele é capaz de reverter o que é caos em bonança para a glória dele. Mesmo o povo estando distante dele, mesmo o povo não cumprindo os seus princípios, Deus ainda se mostra fiel ao seu povo. Ele é o Deus que age com graça, porque graça, irmãos, é favor imerecido. No momento da história de Israel em que o povo não merecia o socorro de Deus, Deus entra com socorro, Deus entra com providência, Deus entra com provisão, mesmo no momento em que o povo não merece. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando tudo parece que não tem condição de acontecer, Deus cumpre. Deus pode fazer até mesmo juízo dos incrédulos e salvação dos que confiam nele. Porque a gente vai ver aqui, no início do capítulo 7, que o homem, o braço direito do rei, quando ouviu a promessa de Deus, desconfiou, não acreditou. E o profeta falou: você vai ver a comida, mas você não vai comer. Portanto, também é uma palavra de alerta para as nossas vidas, porque essa palavra ela exige de nós uma resposta. Se nós confiamos em Deus ou se nós rejeitamos a Deus. O texto começa com a crise extrema,
a crise, e essa crise revela a miséria da condição do homem sem Deus. O capítulo 6, do verso 24 ao 33, que nós lemos, o texto diz: do cerco do povo assírio contra o povo de Israel era brutal. A fome era brutal ao ponto do povo querer comer uns aos outros. O texto diz que Ben-Hadad, rei da Síria, seguia Samaria. O bloqueio é tão severo que o povo chega a pagar um alto preço por uma cabeça de comida de um jumento, que para o povo judeu daquela época era considerado um animal impuro, pois as leis de Israel diziam que animal de casco partido você poderia se alimentar, animal de casco fechado você não poderia se alimentar, era considerado imundo. Não consigo imaginar uma situação de fome em que as pessoas desejam comprar, não se alimentar apenas, mas comprar esterco de pombo para se alimentar. O tamanho era a fome naquele lugar. Como eu disse, eles chegaram ao horror do canibalismo, comendo os seus filhos, tamanho era a fome. Lamentações 4:10 vai dizer: as mãos das mulheres piedosas cercaram os seus próprios filhos, serviam-se deles para o seu alimento na destruição da filha do meu povo. Irmãos, a fome aqui não era apenas material, é um retrato do povo que se afastou de Deus e colhe agora os frutos da idolatria, colhe agora os frutos da desobediência. Agora aqui é o retrato de um povo que está distante de Deus e que não é apenas uma fome física que está afetando aquele povo. O problema maior aqui é a fome espiritual, o total distanciamento de Deus que aquele povo estava enfrentando, porque não conseguia ter forças para buscar a presença de Deus mesmo no momento de maior dificuldade da sua vida. E quando uma nação, um povo, ou uma família, ou uma pessoa qualquer, ela rejeita a palavra de Deus, ela colhe desordem, ela colhe violência, ela colhe degradação moral, espiritual, ela colhe tudo isso. Nós vivemos um tempo que a sociedade está colhendo agora as consequências de uma vida distante de Deus. Quantas vezes nós buscamos soluções humanas? Muitas vezes nós procuramos soluções políticas ou econômicas, mas não olhamos para a nossa miséria espiritual, nós não olhamos para nós mesmos e não conseguimos perceber o quanto nós precisamos da presença de Deus, da ação de Deus nas nossas vidas. Tem muita gente depositando confiança em si mesmo, tem muita gente depositando a confiança nos bens que tem muita gente depositando a confiança na política, nos homens, colocando a confiança naquilo que é falível, que corre o risco de cair, que é frágil assim como nós, mas não consegue enxergar que a nossa maior necessidade é da presença de Deus, é do cuidado de Deus, é do socorro do Senhor. Famílias entram em colapso, igrejas se esfriam, e nós culpamos tudo, menos o pecado, menos a ausência de arrependimento. Assim como Israel, muitos vivem hoje sob o cerco, não de um exército humano, mas sob o cerco do pecado, presos em grilhões, famintos espiritualmente, incapazes de encontrar vida. E só podemos encontrar vida em Cristo. É por meio dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É por causa dele que estamos aqui. Se nós temos uma esperança da glória de Deus, é por causa de Cristo.
Foi Cristo quem pagou o nosso preço, foi Cristo quem pagou a nossa dívida. Cristo nos redimiu de toda condenação. A palavra do Senhor nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, foi pelas suas feridas que nós fomos sarados. Se temos a esperança da glória de Deus, se temos a esperança de que Cristo um dia voltará, foi porque Ele mesmo morreu por nós, Ele morreu a nossa morte, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, pois a Bíblia diz que a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos, não são as nossas atitudes, não são pelos nossos méritos, mas é por graça, é favor de Deus que enviou seu Filho para morrer numa cruz por nós. Temos a esperança, porque Ele não está morto, mas Ele vive e reina à destra de Deus Pai, e a nossa esperança é de que um dia Ele voltará para buscar o seu povo. E nós precisamos viver nessa expectativa. Porque, irmãos, a vida passa muito rápido. As lembranças de infância ainda estão frescas na minha mente. Mas eu já entrei nos 30, que nem o povo está falando aí, nos 40. E eu tenho certeza que quem já passou disso sabe que a vida passa muito rapidamente. Essa vida é muito passageira. Essa vida é uma vida de dores. E se nós vivermos focados apenas nessa vida, a palavra do Senhor vai dizer que nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque essa vida é passageira, passamos. E se a gente for pensar que nós somos apenas um amontoado de carbono, que morremos e acabamos e a terra vai comer, isso é um engano, porque a Bíblia diz que há um novo céu e uma nova terra. Irmãos, não há tempo para se perder, é preciso viver na presença de Deus, é preciso colocar Ele como Senhor das nossas vidas e aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Aqui, irmãos, nós vemos o desespero do rei ao ver a situação daquelas mulheres que tinha perdido seu filho pela fome. Mas também nós conseguimos ver um rei aqui sem espiritualidade, sem entender que o que eles estavam enfrentando era a falta de Deus, da presença de Deus. O texto vai dizer que o rei veste pano de saco por dentro das roupas. Para quem não sabe, vestir-se naquela época de pano de saco era um sinal de humilhação perante Deus, onde muitas vezes muitos homens de Deus vestiram pano de saco, reis vestiram panos de saco e se prostravam com o rosto em terra para se humilhar. Aquilo representava muitas vezes luto. Só que o rei, ele está vestido de pano de saco, mas ele está vestido com a capa real. As pessoas não estavam percebendo que ele estava em sinal de humilhação, ou seja, o rei estava sentindo-se humilhado dentro de si, mas na verdade estava querendo mostrar uma falsa realidade que ele estava vivendo. Quando ele se rasga suas vestes, o povo lá fora da janela vai perceber que ele está com a roupa de pano de saco. E aqui nos mostra, irmãos, uma falsa espiritualidade. 2 Coríntios 7,10 vai dizer: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. João Calvino, ele comenta que o coração humano é tão corrompido que quando Deus começa a disciplinar, o homem não se humilha, mas se volta contra o próprio Deus. Quantas vezes a gente já viu gente culpando a Deus por estar na situação em que está? Irmãos, quantas vezes as pessoas mostram uma religiosidade externa, superficial, mas o seu coração está longe de Deus. Quantas vezes nós mesmos nos demonstramos uma religiosidade extrema, mas como o salmista vai dizer, que o nosso coração está distante de Deus. O rei aqui estava demonstrando, era a exemplificação de justamente isso, de que estava se humilhando, mas continuava com a pompa de rei, não queria baixar a bola, estava culpando Deus, e ele culpa o profeta. As vestes de pano de saco do rei era simbólica, mas na verdade não havia arrependimento no seu coração. Isso nos lembra, irmãos, que Deus vê o coração.
não apenas nos gestos externos. Já diz o adágio popular que coração é terra que ninguém anda. Enquanto o homem vê o exterior, Deus vê o nosso interior. Eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite, Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua mente. Eu não consigo ir no mais profundo do seu coração, mas eu quero dizer que Deus sabe. Deus conhece os seus pensamentos, as suas intenções, as suas falhas, os seus erros, os seus pensamentos. Deus conhece e só Ele pode sondar o nosso coração. E é por isso que nós precisamos fazer uma autoanálise das nossas vidas e analisar, examinar se o nosso arrependimento é genuíno ou é apenas uma reação emocional ao sofrimento. Quantas vezes você já viu gente querendo buscar a Deus no momento de tristeza, no momento de angústia, e quando esse momento passa, a pessoa se afasta de Deus? Mas só que, apesar desse cenário de tristeza, de dor, de desespero, de apostasia, de distanciamento de Deus, de vida no pecado, a promessa de Deus acaba confrontando a nossa incredulidade, a incredulidade humana. No capítulo 7, verso 1 e 2, a palavra profética era de que aquele cenário de fome, era de que aquele cenário de desespero, de cerco, de prisão, iria se reverter num cenário de abundância, pois Deus estava entrando, indo com socorro para aquele povo. Eliseu, com a autoridade de Deus, ele declara: amanhã, ou seja, 24 horas depois, a esta hora haverá fartura. A palavra de Deus não depende de circunstâncias. A palavra do Senhor não depende das circunstâncias humanas, nem da lógica humana. Ela é criadora, e ela é poderosa. Ela é criadora porque Deus criou tudo que existe hoje. Deus criou pelo poder da sua palavra. Portanto, não há motivo para nós duvidarmos daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Isaías 55:11 vai dizer: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Irmãos, essa profecia desafia todas as adversidades. Não havia como imaginar uma reviravolta em tão pouco tempo. A visão daquele homem que era o braço direito do rei não era uma visão muito diferente talvez das nossas. Se a gente olhar para o cenário de destruição e ouvir a declaração daquele homem perante os homens, de achar que daqui a 24 horas essa realidade mudaria, é uma visão até coerente da parte dele. O problema é que ele não fez isso perante homens, ele fez isso diante da palavra de Deus, ele não confiou na palavra de Deus. Quantas vezes nós não confiamos nessa palavra? Quantas vezes nós não confiamos na palavra de Deus? Quando a palavra de Deus é princípio, é vida para nós não confiamos nela, nós duvidamos, nós não damos crédito. O problema aqui é que esse povo não dava crédito à palavra de Deus. E Deus é poderoso para mudar isso pelo poder da sua palavra. E Deus, Ele é o Senhor da história. Ainda que pareça que as coisas saem do nosso controle, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Ele governa com mão poderosa, não só as nossas vidas, mas Ele governa o universo com mão poderosa. Ele não precisa de condições favoráveis para agir. Ele cria o impossível a partir do nada. Ele cria o impossível a partir do nada. Nós que estamos aqui nessa noite devemos confiar no poder da palavra de Deus, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós não devemos julgar as promessas de Deus pelo que vemos, mas crer em quem prometeu. As promessas do Senhor não estão firmadas nas circunstâncias, mas em quem prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E quando nós pregamos a palavra, nós devemos crer que ela é eficaz
para salvar, ela é eficaz para renovar, ela é eficaz para transformar. Eu creio nisso, que Deus é poderoso para cumprir aquilo que promete por meio da sua palavra. Amém? Amém. O texto no verso 2 vai dizer que o ajudante do rei ridiculariza o profeta, dizendo: ainda que o Senhor abrisse a janela do céu, isso não poderia acontecer, ele disse. E Eliseu então sentencia ele e diz: ele verá, mas não comerá. Henry vai dizer: a incredulidade torna um homem indigno de participar nas promessas de Deus. Bora, Zé? Bora! A incredulidade torna o ser humano indigno de participar das promessas de Deus. Por isso que a promessa de Deus é para aquele que crê, é para aquele que confia. A incredulidade não é apenas dúvida. A incredulidade desse homem aqui era desprezo à palavra de Deus. A incredulidade não é apenas ter dúvida acerca do que foi dito. Não é apenas isso, mas é desprezo à palavra de Deus. E isso aqui é muito sério para nós nessa noite. Ao ouvir a palavra de Deus, nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Ela é poderosa, ela é fiel, ela vai se cumprir no seu devido tempo. Esse homem aqui, ele representa todos aqueles que zombam das promessas de Deus, por confiarem em apenas na razão humana, por confiarem em si mesmo, por confiarem nas circunstâncias. Em tempos difíceis, a nossa fé é testada. Crer em Deus quando tudo vai bem é fácil. Confiar quando tudo parece perdido, essa é a fé verdadeira. Quando nós olhamos as circunstâncias adversas, quando nós olhamos o cenário das nossas vidas e vê que não há possibilidade, e nós cremos naquilo que às vezes é impossível, para nós é impossível, isso é fé. Muitas vezes, quando nós olhamos para o cenário, a gente olha que a história do cristianismo ela vem ao decorrer desses 2000 anos, e a conversa de muitos é: Jesus disse que ia voltar e ele até hoje nunca voltou. O apóstolo João, Pedro, os apóstolos, eles criam que eles viriam até mesmo naquela mesma época, eles viviam na expectativa de que Cristo viria. Ele ainda não voltou, mas eu preciso crer na promessa de que ele voltará para buscar o seu povo. E a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: João, o apóstolo João, em uma das suas epístolas, ele vai dizer: para que naquele dia não sejamos envergonhados na sua vinda. Para aqueles que creem, não serão envergonhados na sua vinda. Para aqueles que creem, mas a Bíblia diz: para aqueles que não creem, essa é a palavra de Deus. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ele está falando com os incrédulos, aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Amém? Amém. Terceiro e último lugar, a gente vai ver, eu não consegui ler o texto, mas está lá no 7, do 3 ao 20. A surpreendente salvação pela graça soberana de Deus. E aqui nós vamos aprender que Deus usa os desprezados para revelar a sua provisão. O texto vai nos mostrar lá, eu não consegui ler, mas eu vou fazer um breve resumo aqui. O texto vai dizer que tinha 4 leprosos, a cidade era cercada por muros, e o texto vai dizer que tinha 4 leprosos. Os leprosos daquela época eram considerados imundos pela tradição, pela religião. E era uma doença incurável naquela época, portanto, eles não poderiam ter acesso ao povo que estava são, porque poderia contaminar os outros.
Então os leprosos viviam separados da sociedade, excluídos da sociedade. E eles um dia estavam sentados na porta do muro e eles pensaram: olha, se a gente entrar, a gente vai morrer de fome igual o povo lá está morrendo. Um teve uma ideia: bora lá no arraial do sírio, ou seja, do povo inimigo. Quem sabe, se eles nos aceitarem, a gente possa arrumar alguma coisa para comer. E o cara falou: você acha que o povo inimigo vai nos oferecer alguma coisa para comer? Um racionaliza, e ele diz assim: olha, se eu ficar aqui e for esperar pelo povo daí de dentro, eu vou morrer. Se eu for para lá e tiver que morrer, para mim o destino está selado, não vai ter o que mudar. Só que lá há uma esperança de eu achar comida, aqui não. E diz o texto que Deus, ele age, ele intervém de maneira maravilhosa naquele lugar. Diz que quando esses 4 homens leprosos estavam caminhando em direção ao arraial do povo inimigo, dos sírios, diz que os sírios estavam sentados lá e festejando, e bebendo, acampados, comendo, se alimentando, e aí diz que o povo sírio ouve um som de um grande exército caminhando. E aquele som de grandes exércitos fizeram eles pensar o seguinte: olha, o povo de Samaria conseguiu um exército superior para poder ajudar eles. Eles disseram que eram os egípcios e outro povo lá que eu acabei esquecendo aqui agora, mas ele vai dizer o seguinte, que eles acharam, os sírios acharam que o povo de Israel havia conseguido uma aliança com outros exércitos para poder destruir o povo sírio. E o que é que o povo sírio faz? Se levanta e corre. Corre de tal maneira, eles ouviram tanto estrondo do pisar do povo, que eles correm e deixam tudo para trás: suprimentos, alimentação, as suas barracas, ouro, prata, tudo que eles tinham de riqueza, tinham ficado tudo para trás. Quando esses 4 leprosos chegam até o local, eles não encontram o deserto. Eles entram em uma daquelas barracas e eles se fartam de comida. E o texto vai dizer que ele pega ouro, prata que tinha lá dentro, e eles correm depois. E ele vai e cava um buraco e esconde esse ouro e essa prata em algum lugar. E aí eles voltam para outra barraca, para outra tenda, e começam a fazer a mesma coisa. Encontram ali alguns utensílios de valor, e eles querem fazer a mesma coisa. E um cai na real e diz assim: esse é o dia da libertação do povo de Deus. Como não é certo fazer isso, não é certo ter essa vitória só para nós. Vamos agora para o rei em Samaria, e vamos agora anunciar que o povo sírio não está mais aqui, que tem comida, que o povo já não vai mais morrer, que Deus está trazendo a solução para o problema. Isso 24 horas depois. E diz o povo que eles, então tá bom, vamos lá, e chama o rei anuncia isso. O povo fica preocupado que isso seja uma armadilha dos sírios, e pensa que pode ser uma armadilha, que eles estão escondidos, para que o povo vá lá se alimentar por causa da fome. E eles, então fica aquela discussão, mas eles decidem ir, porque eles racionalizam também, dizem: se a gente for ficar aqui, a gente vai morrer do mesmo jeito. Então manda os últimos 5 cavalos que tem para ir lá averiguar tudo isso. E aí, quando os leprosos eles foram para esse lugar, eles nos traz uma lição: que Deus usa os desprezados para revelar a sua provisão. Deus usa aqueles que não são para confundir os que pensam que são. Tem muita gente escorada na sua intelectualidade, tem muita gente escorada nas suas riquezas, nos seus bens, vivem como se fosse isso, mas na verdade Deus quer usar os humilhados. Daqui a Bíblia diz que todo aquele que se humilha será exaltado por Ele mesmo. 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus usa os pequenos, os fracos, os impuros para anunciar as boas novas.
Quero dizer para vocês que eu estou aqui nessa noite pregando essa palavra. Eu sou o primeiro deles que não me consideraria apto para essa tarefa. Eu vou dizer a verdade para vocês que o desejo que eu tinha um sonho de trabalhar na igreja, e o desejo que eu tinha era dirigir o carro da igreja para ir buscar os passageiros. Quer dizer que esse sonho se realizou. Eu sou motorista da Kombi lá também hoje. Mas o que Deus tinha para mim era algo superior a isso. Porque pregar a palavra de Deus não é apenas um chamado simples, mas é um chamado especial de Deus. Eu me sinto honrado porque dentre os meus e dentre os da própria igreja, eu talvez seria o último que as pessoas poderiam pensar para estar nesse lugar. E Deus me escolheu, apesar de ser quem eu sou, para estar à frente dessa obra, e eu louvo a Deus por isso. A salvação veio não por meio de soldados, mas por meio de leprosos rejeitados. Eles se tornaram os primeiros evangelistas daquele dia. Isso nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Nenhum de nós está fora do alcance da graça do Senhor. O meu desejo desta noite é que a graça do Senhor nos alcance. O favor imerecido de Deus cause impacto nos corações e nas mentes nesse dia. Mesmo feridos, excluídos, leprosos, Deus pode usar para trazer a provisão necessária. A mensagem para nós é que mesmo podendo estar feridos, excluídos, leprosos espiritualmente, Deus pode usar você para levar esperança e anunciar as boas novas de salvação. Aqui, irmãos, nós vamos ver no verso 12 ao 16 do capítulo 7, que a palavra de Deus ela se cumpre exatamente do jeito que foi dito. O povo sai, encontra fartura. Dizem que naquele dia uma flor de farinha seria vendida por um ciclo de prata. O povo sai, encontra fartura e o mercado se enche. Exatamente como Eliseu dissera. Ou seja, Deus não falha. Josué ele já dizia isso desde antes, no capítulo 21, no capítulo 21, no verso 45 do livro de Josué. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. Tudo se cumpriu. Aqui nós vemos a fidelidade de Deus. Nós vemos que a fidelidade de Deus não depende da fé dos homens. Não depende do quanto os homens podem crer ou não. Mesmo com a incredulidade por parte do rei e de muitos, Deus cumpre a sua palavra. Isso mostra que as suas promessas, elas não podem ser frustradas. A promessa de Deus, ela não pode se frustrar. O servo de Deus, o crente, entenda que Deus continua fiel ainda nos dias de hoje. Ele é o mesmo, Ele não mudou. A sua palavra não mudou. Ele continua a sustentar, a salvar, cumprir as suas promessas, tanto para o consolo, tanto para a salvação. Eu quero dizer para vocês uma palavra dura, mas também para o juízo. Porque automaticamente, ao ouvir a palavra do Evangelho, exige de nós uma resposta. Sim ou não? Cristo ou não? E eu não estou falando de religião. Estou falando de Cristo. O único que pode nos dar a salvação é Cristo. Porque nós vamos ver depois que o juízo sobre o incrédulo se cumpre. Aquele homem que era o braço direito do rei, que não acreditou na promessa de Deus, o juízo de Deus veio sobre ele. Porque quando ele encontra a fartura que estava sobre ele, o povo que estava tão desesperado por comida, atropela ele e ele morre. A promessa de Deus era o quê? Você vai ver, mas você não vai comer. Hebreus 10:31 vai dizer que horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Não brinque
com a palavra de Deus. Desprezar suas promessas é desprezar o próprio Deus. Quem confia será sustentado. Quem rejeita será julgado. A Bíblia diz que naquele grande dia, o qual nós aguardamos e vivemos na esperança e nessa expectativa, diz que Jesus vai vir nas nuvens e diz que todo olho verá. Todo olho verá. E diz a palavra que naquele dia todos verão, mas nem todos usufruirão da sua glória. Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entra no gozo eterno. Mas para outros, e a palavra nos dá a direção de que é a maioria, vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque não acreditaram na minha palavra. Apocalipse 21 nos traz a visão de João quando estava preso em Patmos, numa ilha deserta que servia para exilar pessoas. A visão de João era do Cristo glorificado. A visão de João não era mais o Cristo com seus cabelos ensebados de sangue, nem com seus olhos empapuçados por causa do martírio, mas uns olhos como chamas de fogo. Conhece e vê a igreja, que nada passa despercebido. Ele não vê mais um Cristo com suas mãos feridas por causa da cruz. A visão de João é que ele vê um Cristo agora que tem as mãos que sustenta o seu povo, que sustenta a igreja. Ele tem a visão do Cristo glorificado, e nessa visão, no capítulo 21, ele tem a visão daquilo que é a promessa maravilhosa de Deus: novos céus e nova terra. Ele vai dizer: novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém celestial, cobertas de brilhantes, e a gente vai ver aquela explicação toda, os seus muros. E ele vai dizer: e não haverá mais luz, porque a glória de Deus será suficiente para iluminar a cidade. E ele traz uma promessa, irmãos, porque nós sabemos bem desse mundo de dores. Ele vai dizer: e não haverá mais choro, não haverá mais dor, nem pranto. A morte já não existirá, porque essas coisas são passadas. E então estaremos face a face com o Senhor. Então agora aquele Deus que nós ouvimos desde a infância, o Deus verdadeiro, o Cristo ressurreto, que hoje, que aqui as Escrituras vai dizer: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós hoje não conhecemos face a face, não há aquele que possa ter visto a face do Senhor, mas a Bíblia diz que naquele dia, o texto diz, vai dizer: nós o veremos face a face. Então estaremos com Ele pela eternidade e reinaremos com Ele. Quero dizer para você que os prazeres desse mundo são apetitosos, que esse mundo traz muitos prazeres, mas eu quero dizer para você que não há prazer maior do que a presença do Senhor. Não há prazer maior do que estar face a face com Deus. E a nossa vida é passageira, nós passaremos. Muitos dos nossos não estão aqui porque eles já passaram, mas nós também passaremos. E a única esperança que podemos ter é de estar face a face com Deus, é de estar face a face com o Senhor. Mas para os incrédulos, o texto vai prosseguir em Apocalipse 20, você pode ler em casa, vai prosseguir que aos incrédulos, aos abomináveis, aos ladrões, aos mentirosos, esses não terão parte no reino de Deus. Amém. A gente crê num Cristo, ovelhinha, que veio e morreu. A gente crê nisso. Mas a Bíblia diz que Ele virá como juiz,
e justo juiz para julgar com retidão. E Ele é justo juiz, não vai ter negócio de pena, não. A justiça de Deus vai ser manifestada na vida daquele que creu e na vida daquele que não creu, trazendo salvação para o que crê e condenação para aquele que não crê. Essa é a realidade. Porque para aqueles que creram na palavra dos pequenos leprosos aqui, que estavam livres, que estavam excluídos da sociedade, comeram, se fartaram e sobreviveram. Mas aquele que duvidou da palavra do profeta, aquele que duvidou da palavra de Deus, pereceu. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa noite e essa palavra possa gerar reflexão na sua vida. Porque esse texto nos ensina verdades profundas. Esse texto nos mostra a miséria humana. Que a miséria humana é fruto do pecado e rejeição à palavra de Deus. Deus, Ele continua a falar e prometer, mesmo em meio à calamidade. Esse texto nos ensina que a incredulidade é muito perigosa, mas que a fé é recompensadora. Esse texto nos mostra que, apesar de sermos quem somos, muitas vezes nós estamos aqui como leprosos por conta do pecado. Esse texto nos mostra que Deus age com graça soberana, usando eu e você, fracos, para manifestar a sua glória. Que talvez você consiga talvez se enxergar nessa noite como pequenino que você é perante o Senhor, e que você talvez ache que não há jeito para você. Eu quero dizer que Deus age com graça soberana sobre a tua vida. Deus pode agir, abre o seu coração para Ele, porque toda promessa de Deus ela se cumpre, tanto para a salvação como para juízo, que ela possa se cumprir na nossa vida para a salvação, em nome de Jesus. É preciso que você confie nas promessas de Deus. É preciso que você confie nessas promessas e não zombe. Deus, nós estamos aqui nesta noite. A tua palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Deus, e eu planejei um culto, ó Deus, como de costume, com os irmãos em Cristo. Mas eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor preparou algo mais para essa noite. E eu quero louvar o teu nome por isso. Quero louvar o teu nome, ó Deus, pela minha família que está aqui nessa noite. A começar dos meus filhos, ó Deus, da minha mãe, da minha irmã, das minhas sobrinhas, meus tios, tias, primos. Ó Deus, louvar ao teu nome pelos amigos que o Senhor tem me dado, como a tua palavra diz, amigos mais chegados que irmãos. Louva ao Senhor por isso. Louva ao Senhor pela tua igreja nesse lugar, porque eu sei que as orações dos irmãos têm me sustentado, têm me permitido ficar de pé. Obrigado porque o Senhor preparou esse lugar, nessa noite, para me presentear de tal forma que isso ficará marcado na minha vida. A minha oração nessa noite, ó Deus, é que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, a tua palavra que cumpre o teu propósito, ó Deus, nessa noite possa cumprir o propósito que o Senhor determinou em cada coração nessa noite, inclusive no meu, em cada coração que o Senhor permitiu estar aqui nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque esse momento não foi preparado simplesmente por Amanda e nem por a família, foi preparado pelo Senhor. E se o Senhor preparou é porque o Senhor tem um propósito. Cumpra esse propósito, Deus, porque eu creio nas tuas promessas. Ó Deus, o meu pedido é que o Senhor faça isso nessa noite. Que esse texto possa gerar lições para as nossas vidas, ó Deus.
nos mostrando quem nós somos diante do Senhor, e o quanto muitas vezes nos afastamos da Tua presença, e quantas vezes nós somos incrédulos em relação às Tuas promessas. Ó Deus, mas obrigado porque a Tua graça, ela é manifestada no meio de nós, e eu creio que ela se manifestou nesta noite. O favor imerecido do Senhor falou aos corações, e eu creio nisso. A minha oração nessa noite é que o Senhor continue abençoando cada um aqui, que o Senhor visite os seus corações e a sua mente, esquadrinhe o mais profundo dos seus corações, quebra toda barreira, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toda barreira religiosa, da incredulidade, da mágoa, do ressentimento, do ódio, venha cair por terra no nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reine em nossos corações. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, trazendo paz, alegria no Senhor. Essa é a minha oração, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é que eu digo agora?